O Ministério da Cultura apresenta Redelendo, o videocast de indicações literárias da Redelê. Episódio de hoje, Agüero, um livro de Patrícia Auerbach e Roberta Assia, publicado pela FTD em 2025. Bom dia, boa tarde, boa noite para todas as pessoas que estão nos assistindo. Esse é o videocast de indicações literárias Redelendo, o seu melhor amigo para sua próxima mediação de leitura. Aqui, a gente usa o repertório dos clubes de leitura da Redelê para apresentar obras literárias para todas as infâncias, sempre com olhar de leitor muito apaixonado, que sou eu e a Nina aqui, duas apaixonadas pela leitura e pela literatura, e a gente não se aguenta, por isso a gente quer dividir com mais gente esse nosso amor e as obras que a gente adora. Eu sou Patrícia Auerbach, autora, ilustradora, idealizadora da Redelê, e eu estou aqui com a Nina, que é coordenadora da Redelê, facilitadora dos clubes de leitura super disputados da nossa comunidade, criadora do Mar de Histórias e autora de livro ilustrado. Então, Nina, o que a gente vai falar hoje? Do que a gente vai falar hoje? Olha a minha situação aqui. Ô, Paty, hoje vamos falar de Agüero, um livro escrito por Patrícia Auerbach e Roberta Assi. Olha o jabá, olha o jabá. Olha só, mas esse livro veio porque estávamos no fio condutor do brincar enquanto direito, linguagem e forma de estar no mundo. E este livro, ele se passa no Pantanal e ele narra a história de duas crianças no período de férias, considerando o período das cheias. Então, essa relação desses irmãos, dessas crianças, né, com as águas, com as férias, com a natureza, considerando também que esse é um livro-imagem. Essa é a nossa leitura de hoje, Paty. Olha, eu quero deixar bem claro que quem escolheu o livro foi a Nina, quem indicou o livro foi a Nina, o clube era da Nina. Tá? Eu, por acaso, sou autora do livro e achei muito gostoso ela querer trazer para cá também. Então, eu topei, porque, de aliás, fato, Paty, estou orgulhosa ainda do livro que é novo, né? Desculpa te cortar, mas é que eu queria dizer que dentro dessa história toda, o mais incrível foi poder contar com você e com a Roberta no nosso clube, conversando e, além disso, né, ouvindo todas as impressões dos nossos participantes. Eu acho que isso foi super interessante para quem, imagino que para quem estava no clube e para a gente também, porque foi a primeira vez no clube que a gente viu uma leitura depois do livro ser lançado, né? O livro vai ser lançado oficialmente ainda no próximo final de semana, mas foi a primeira vez que a gente viu a reação do público, assim, né? De leitores. Então foi muito interessante ver o que acontece. Né, na vida real, depois que o livro vai para a rua, porque às vezes os autores pensam algumas coisas, mas o leitor não entende assim, não vê assim, né? E E tem um aí? ponto, Paty, que eu queria trazer, né, pensando até nessa relação, o quanto foi importante nesse nosso encontro a gente poder discutir a questão do silêncio, né? Por se tratar de um livro-imagem, como é feita essa leitura, considerando a internet, considerando as distâncias, e o quanto esse vazio de palavras ele vai sendo preenchido pela presença do olhar, né? Então, desse olhar que vai atento, porque, né, nos nossos clubes a gente faz questão de apresentar a obra no movimento da leitura, páginas virando para que o leitor tenha esse acesso. E o quanto foi interessante a gente poder conversar sobre o incômodo do silêncio e também o que é que esse silêncio provoca, né, que desperta esse olhar. Eu achei, foi muito curioso e legal você trazer isso do silêncio, né? Porque o Pantanal tem silêncios que não são silenciosos, né? Assim, para a gente que vem da cidade, é um silêncio, mas é um silêncio cheio de barulho de bicho, né? É um pássaro que pia, um bicho que está andando, uma água, um peixe que pulou, enfim, sempre tem algum barulho que de alguma forma quebra esse silêncio ou preenche esse silêncio, que é como eu gosto de pensar, né? E foi muito divertido no clube, resgatando um pouco do nosso encontro, porque a Roberta Assi, que escreveu o livro junto comigo, apesar do livro não ter palavras, né? Um livro só de imagens, um livro imagem,
que a gente ilustrou a 4 mãos, mas o projeto todo nasceu durante uma viagem para o Pantanal, eu e ela. E aí tem assim, a gente passava o dia conversando com as pessoas, conhecendo as pessoas, né, famílias ribeirinhas e tal, e aí era muito engraçado, porque eu ia ficando empolgada, ia tagarelando, ia falando com as pessoas, ia construindo, e ela que é quietinha, ela ia cada vez mais pensando quietinha no silêncio dela, e acho que foi desse embate que nasceu o que está no livro, né, da euforia das crianças com esse silêncio pantaneiro, que foi a soma de nós duas, né? Mas, Nina, vamos contar um pouco do que aconteceu no clube? Alguma coisa te chamou muita atenção? Acho que pontos que foram levantados, né, Paty, pelos participantes, acho que um é pensar essa questão das cores e do jogo das cores, que remete muito, né, ao Pantanal e à natureza, mas também a presença de 2 elementos muito marcantes na obra, que foram o tuiuiu e a onça, que foram identificados em todas as páginas. E o quanto isso chamou a atenção, né? Não, isso foi maravilhoso, porque de fato eles estão ali por um motivo, eles estão ali porque eles são onipresentes no Pantanal. Onde a gente ia, em qualquer casa, com qualquer pessoa que a gente falava, alguém sempre tinha alguém que falava: ah, você ouviu o esturro da onça? Essa noite a gente ouviu o esturro de onça. Esturro de onça é o barulho que a onça faz, né? O esturro da onça. Ah, tem batida de onça. A batida de onça é quando é a pegada no chão, né? Eles chamam de batida de onça. Vem ver a batida de onça. Isso aqui foi ontem à noite. Então sempre ela tinha passado ou ela estava por perto. E o tuiuiu a mesma coisa. A gente sempre via, ouvia, alguém falava. Então a gente achou que eles tinham que estar aí como uma narrativa paralela. E foi muito interessante que os professores que estavam no clube falaram a mesma coisa, né? E aí disseram que na segunda leitura, na terceira leitura, cada vez eles acompanhavam uma coisa diferente, como se fossem possíveis muitas leituras, e são, né? Muitas leituras de uma única obra. E um outro elemento, né, Paty, muito marcante foi a presença desses. Não é refletor solar, como que chama isso? Energia solar. Os painéis fotovoltaicos, é verdade, todo mundo chamou atenção, eles falaram muito disso, porque de fato aparece. Aí quando você fala, eu vou fazer um livro sobre o Pantanal, para que raios essas duas, né? Acho que elas ficaram pensando, né? Por que raios essas duas botaram painéis fotovoltaicos em todas as casas? Que todas as casas têm, que aparecem no livro, né? Tem essa que a Nina mostrou, tem essa outra aqui. É porque eles têm muito orgulho. E aí a gente chega lá com o nosso olhar de cidade grande. E a gente fica pensando, se eu tivesse um painel fotovoltaico, quem mora em casa, tem painel fotovoltaico, né, de energia solar, faz o quê? Bota no teto para ninguém ver. Você não bota na frente da sua casa para visita chegar pelo painel, né? Você bota lá em cima para ninguém ver. Mas lá eles botavam, os painéis estão sempre na frente da casa, porque eles têm um orgulho doido disso. Faz muito pouco tempo que a luz chegou lá, para o bem e para o mal, né? Porque chegou a luz, chegou o celular, chegou a internet, chegou um monte de coisa que vem junto no pacote, né? Mas chegou e eles têm muito orgulho. Para eles realmente mudou a vida, porque é ter geladeira, né? É a possibilidade de ter geladeira. Né, que até a partir da chegada da energia foi possível que muitos professores dessa escola ribeirinha participassem dos nossos encontros na Redelê, nos presenteando com o pôr do sol, nos presenteando com imagens das queimadas. Então, o quanto essa tecnologia ela vem realmente para o bem ou para o mal. E achei aqui, Paty, mais uma página que não dá para passar essa nossa conversa, que foi o quanto pudemos refletir a partir desta imagem, né? Que é pensar nesse movimento das águas, esse sobe, desce, e esse movimento que aqui, né, ele passou a separar essa parceria do brincar. É a vista, né? Que a vista é sempre lateral e depois ela fica vista de cima, né? E eu acho que esse livro tem uma coisa que acompanha essa calma, esse tempo pantaneiro, né? Porque de fato precisa de tempo para você ir percebendo as sutilezas, as mudanças, porque a ideia é que as crianças são crianças que moram na escola, passam a semana lá, e isso está dito no final do livro, e vão no final de semana para casa. E aí, de repente, essas duas crianças vão passar as férias em casa, um mês em casa, na época da cheia. E aí eles vão para casa e no começo eles brincam, as casas são próximas, mas a água vai subindo, e aí as casas meio que viram ilhas, né?
com aquele rio no meio que preencheu tudo, que é bem essa página que a Nina está mostrando, né? Então, acho que tem a mudança de ponto de vista foi muito bem notada, né, pelos professores. Eu fiquei super feliz, porque a gente não sabe se vai dar certo, né? Se as pessoas vão perceber a água subindo, o ponto de vista que mostra a pontezinha, enfim. Mais alguma coisa, Nina, que você lembra daquele encontro? Tem os papéis coloridos, né? Você falou das cores, né? O livro é feito em cima de papéis coloridos, né? Que mudam muito as cores das páginas. E acho que de pensar, né, Paty, que aqui a gente tem a sua ilustração e a ilustração da Roberta dialogando. Então, também esse olhar que vai se aprimorando para entender. Eu acho que essa ilustração é de uma, eu acho que essa ilustração é da outra. Então, também dessas hipóteses que vão sendo levantadas, criando novas histórias. Teve uma professora nesse dia, eu estava lá, e aí uma professora perguntou, eu queria entender por que as paisagens, a gente dividiu assim, a Roberta fez as paisagens e eu fiz os personagens e os animais. Então, eu ilustrei os personagens e animais e ela ilustrou as paisagens, os fundos, né, que são lindos. E aí uma professora perguntou, mas por que os personagens são branquinhos, né, não tem cor, e se a paisagem é tão colorida? E ela fez essa pergunta, era para a Rô responder, mas a Rô passou para mim, né, na hora, e eu fiquei com uma coisa muito forte na hora de fazer, porque a Rô me mostrou as primeiras ilustrações que ela fez dos fundos, e eram tão exuberantes, eram tão pantaneiros, era tanta cor, que eu falei, eu não posso, o protagonista lá tem que ser a paisagem, né, tem que ser esses fundos, não dá para ser o ser humano é branquinho e singelo. A grandiosidade aí está nas cores da paisagem. Então, acho que foi isso que norteou a gente, né? Jogar luz para a beleza do Pantanal, para a riqueza do Pantanal e para essas vidas pantaneiras que são tão diferentes das nossas aqui nas cidades, né? Acho que é isso, né, Nina? Deixamos a dica, né, para quem quiser, então, conhecer Agüero, porque essa capa, além de tudo, gente, veja essa capa, que lindeza. Então, fica a dica. E essa história... essa história não, esse videocast entrou por uma porta, saiu pela outra, e semana que vem a gente conta a outra. E, nós aqui da Redelê indicamos mais algumas leituras para vocês. Os Irmãos, A Garrafa e Redondeza. E se você ficou curioso para conhecer a Redelê, visite @redelê_br no Instagram ou no Facebook, ou acesse o nosso site www.redelê.com.br. Lá você encontra a programação completa dos nossos clubes de leitura e as informações para poder se inscrever. Para assistir os episódios do Redelendo com indicações literárias para todas as infâncias, visite o nosso canal do YouTube ou do Spotify.